Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando, com carinho de sempre, mais uma pílula noturna, inspiradora aqui do nosso bem e do nosso amado evangelho, né? Sempre. Você já sabe, para participar é muito fácil, entra no site institutonamastê.com.br e manda sua pergunta aqui para mim. Gente, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. E, enfim, hoje nós vamos falar de tratamentos espirituais. Ricardo, até que ponto que os tratamentos espirituais são realmente eficazes? Se eu tenho uma doença e ela não tem um motivo orgânico, por que que um tratamento espiritual iria resolver? Ou por que que algumas pessoas resolvem e outras não? Vamos lá. Gente, o que primeiro é importante a gente entender? Todos nós somos herdeiros de nós mesmos em tudo aquilo que a gente faz. Então, uma doença física, que é a questão aqui, seja ela qual for, ela é um retrato de algum tipo de mau funcionamento que está acontecendo no nosso sistema, seja o sistema emocional ou o nosso sistema orgânico, nosso sistema físico. Desde uma simples gripe afetado, por um sistema imunológico mais enfraquecido, ou algo gravíssimo, como tumores ou processos que aconteçam, independente de serem acidentes físicos ou não, significa que o nosso sistema está adoecido por algum motivo. Então, a doença ele é um processo de autocura, não é? E por incrível que pareça, essa é a visão da medicina holística. O adoecer é um processo convidativo para o corpo espiritual se curar. A gente aprende que enquanto nós estamos expurgando emoções do passado, problemas gerados no momento presente também, que ficam guardados no nosso ser, nós estamos expurgando isso através de tumores, de fibromialgias, enxaquecas, por mais doloroso que isso seja, ou outras problemáticas que a gente desenvolva no corpo, aquela pessoa que sabe viver o seu desafio físico, crescendo emocionalmente, substituindo a angústia pela esperança, obviamente sempre fazendo os tratamentos médicos, porque isso é crucial, isso é fundamental. Então a pessoa que sabe unir tudo que a medicina física nos oferece para aliviar sintoma e consequentemente trabalhar na causa, descobrindo qual é a causa da sua dor, do seu problema, aquele que sabe juntar os dois, ele naturalmente cresce espiritualmente e, cessando a necessidade da dor, vem aquilo que a gente chama de cura. Mesmo as pessoas que sofrem acidentes, problemas externos que acabam trazendo um problema físico, como nada acontece por acaso do ponto de vista kármico, pode ser sim que o mundo espiritual entenda que pela boa vontade, pelo esforço de cada um de nós, a gente pode ter um alívio, de um problema de um braço quebrado, de uma dor crônica que a gente sofre por um acidente qualquer, ou mesmo até porque não uma cura. O que é o tratamento espiritual? O nome já está dizendo, é um tratamento que é feito no campo energético e ele afeta o nosso corpo. Então, é a transfusão de um fluido saudável de bioenergia que é captado através do nosso perispírito. E aí tem um mecanismo técnico que eu não vou entrar aqui, que envolve os nossos chakras, os nossos corpos energéticos, e essa energia saudável, essa energia pura, ao ser captada pelo nosso perispírito, dependendo do nosso nível de receptividade, pode gerar desde um alívio imediato de uma dor qualquer até uma cura instantânea. No caso de Jesus, as curas eram instantâneas, Jesus, com aquela luz extraordinária e a luz mais pura que a gente viu na Terra, lembra da mulher hemorroíça, gente? Só de tocar nele, a fé dela era tão grande, e obviamente tinha o merecimento dela, que a luz pura de Jesus, foi em direção a ela. Ele fala, quem foi que tocou em mim, Sinto que de mim saiu virtude. Então a gente vê o modelo ápice de um processo de tratamento espiritual. Mas aqui na Terra o que a gente observa é que existem diversos tipos de tratamento, inclusive tratamentos feitos à distância. Por quê, gente? Porque a energia cósmica não conhece barreiras físicas. Então, através de uma intervenção, de uma prece, de uma oração, você pode receber uma bênção sem saber que está recebendo.
Gente, quantas pessoas deixam de desenvolver problemas físicos sem saberem? Eu conheço um caso de um senhor que estava prestes a desenvolver um processo gravíssimo de câncer, estava prontinho para eclodir e durante anos ele fez evangelho no lar e foi se transformando a tal ponto que o mundo maior chegou à conclusão que esse processo podia ser extirpado. Então ele não desenvolveu. E durante o dia do evangelho no lar, o amigo espiritual dele fez o processo da bioenergia necessário para extirpar essa tendência da multiplicação incessante que as células dele começariam a ter e deixaram de ter. Por quê? Porque ele se transformou, né? Deixando de ter essa necessidade de viver a experiência da doença. Então, assim, você tem modelos infinitos que podem acontecer. O importante, gente, é que o tratamento espiritual pede de nós o quê? Prece. Pede de nós a mudança íntima, o estado de espírito íntimo, porque se você é uma pessoa revoltada, se você é uma pessoa pessimista, pensa, se você é uma pessoa que só xinga, se você é uma pessoa que não busca o bem, lógico que infelizmente você não vai conseguir criar uma atmosfera saudável para atrair, concorda? Essa energia linda que a gente tanto deseja. Então, algumas pessoas melhoram e outras não por diversos motivos. Diversos. Primeiro, mérito. Segundo, porque nem sempre melhorar é a melhor coisa para nós. Às vezes é o que a gente quer, mas não é o que a gente precisa do ponto de vista das experiências que a gente necessita passar. Entende? Então tem um monte de fatores, meus amigos, que entram nessa equação, né, nesse sistema. Portanto, tenha fé em Deus, que é o principal. Faça a tua parte e não desista de melhorar. Tá bom? E tenha certeza que nenhuma oração fica sem ser atendida de alguma forma. Beijo grande no seu coração. Obrigado por compartilhar as nossas pílulas inspiradoras. E você já sabe. Até breve, meus queridos amigos. Até muito, gente. Muito breve.